Através do Clube Outside, temos acesso a informações exclusivas que não são reveladas nem no mangá e no anime. Como já sabemos, os membros do fã-clube fazem perguntas a Kubo. Muitas delas são só curiosidades sobre a vida do autor, mas a grande maioria são assuntos relacionados a importantes detalhes sobre a história dos personagens. Nesse vídeo vou trazer mais duas questões interessantes. A primeira é sobre como Yamamoto conheceu o Nohana, e a segunda é qual o motivo de Yamamoto não ter se juntado à Divisão Zero. Mas antes de começar, se você curte o universo de Bleach, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E de quebra você ainda vai estar ajudando o canal a crescer. Agora sem mais delongas, vamos lá. A primeira pergunta é a de número 590. Se trata de um dos assuntos mais curiosos da história de Bleach. O fã perguntou como Yamamoto e o Nohana vieram a se conhecer. Essa pergunta pode ter estado na mente de todos os fãs de Bleach, especialmente depois que foi revelado no capítulo 520 do mangá a identidade de Unohana e Atiro como sendo a primeira Kenpachi a existir, assim como a história da Goten 13, e o Habarra disse que Yamamoto era o líder do esquadrão, e era ele que mantinha esses assassinos e criminosos na linha. Na primeira parte do anime, os integrantes da Goten 3 original foram mostrados pela primeira vez, assim como o flashback de Unohana e Zaraki. Infelizmente, seu passado quando criminosa e como ela conheceu Yamamoto não foram revelados. Qualquer fã de Bleach gostaria de conhecer o passado de Unohana, e por algum motivo Kubo não incluiu o passado dela no anime. Com a resposta atual de Kubo sobre essa questão, a esperança retornou novamente e podemos ver esse assunto de outros ângulos. Um membro do fã-clube perguntou como Yamamoto e Unohana se conheceram. Kubo responde com a seguinte frase: "Eu desenharei um dia, mas por enquanto é segredo." A primeira impressão que temos dessa resposta é que não diz muita coisa, mas se analisarmos bem, ele deixa pistas do que pode vir no futuro. Ele não negou a possibilidade de responder ao assunto. Em vez disso, ele disse que poderia desenhá-lo um dia. Isso nos dá margens para duas possibilidades. Ou o flashback de Yamamoto e Unohana serão incluídos no anime, como o que aconteceu com o flashback de Ichibei e Uhabarra, ou será revelado no próximo arco do mangá. Portanto, a resposta de Kubo não só dá esperança de ver o passado de Unohana e Yamamoto, mas também pode ser uma confirmação de que Bleach não acabou e que várias histórias estão por vir, ainda mais porque ele diz que por enquanto é um segredo. Isso é semelhante ao que ele falou sobre Urahara e Yoruichi. Ele disse que há um segredo sobre o encontro deles e como eles se conheceram pela primeira vez. Na edição especial do mangá No Breaths from Hell, lançado em 2021, foi revelado que quando seres com grande poder espiritual morrem, eles vão para o inferno, indicando que há uma grande possibilidade da volta de Yamamoto e Unohana no próximo arco, sem mencionar os outros membros da primeira geração da Goten 13 e consequentemente o flashback de suas histórias reveladas. Se partimos para as teorias sobre como Yamamoto conheceu Unohana, precisamos começar do ponto em que esse encontro realmente ocorreu, há mais ou menos uns 2000 anos. Unohana pode ter sido a responsável pela primeira cicatriz de Yamamoto. Há duas possibilidades: ou a cicatriz foi causada por Ikomi Kidomoi, uma criatura primordial que invadiu a Soul Society milhares de anos atrás. Esse rolo derrotou Yamamoto em uma era que nem existia o conceito de Zanpakuto. Portanto, tem uma grande possibilidade desse monstro ter sido responsável por ter causado a primeira cicatriz. Ou talvez tenha sido Unohana, na época que ela era uma grande criminosa. A segunda pergunta é de número 706. Um fã perguntou se não houve uma tentativa de recrutar Yamamoto para a Divisão Zero, considerando que a criação da Goten 13 tenha sido algo importante. Kubo responde que a criação da Goten 13 não foi relevante para a história da Soul Society, uma vez que o conceito de forças organizadas já existiam antes, portanto não havia razão para convocá-lo para se juntar à Guarda Real. E como vocês podem observar, o que fez esse fã fazer essa pergunta foi o conceito que Kubo introduziu no arco dos Quincy's sobre os requisitos para se unir à Divisão Zero. É revelado que os 5 membros da Divisão Zero inventaram algo de extrema importância para a vida dos Shinigamis e contribuíram na evolução da sociedade. E por causa disso, esse fã considerou a criação da Goten 13 uma conquista relevante, especialmente porque a Goten 13 original foi a razão por trás da derrota de Uhabarra e seu exército 1000 anos atrás.
Não só isso, mas o Goten 13 como uma organização expandiu-se transformando em um grande sistema, se tornando a fonte primária dos Shinigamis. No entanto, Kubo menciona um detalhe importante em sua resposta. Ele disse que organizações militares como a Goten 13 já existiam no passado. Com essa resposta surgem várias perguntas. Como era o sistema que eles seguiam e se organizavam antes? Se esse tipo de organização já existia, então qual foi o motivo que fez Yamamoto fundar a Goten 13 em primeiro lugar? Sabemos que Yamamoto fundou a Academia Shinigami há 2000 anos atrás, através de um flashback, onde é revelado que ele tinha alunos e discípulos. No entanto, nenhum deles fizeram parte da Goten 13 original. Também sabemos que Kyoraki e Ukitake foram os primeiros Shinigamis a se formarem na academia e se tornarem capitães. Voltando mais atrás, a primeira formação da Goten 13 foi descrita por Yūhabara como um grupo de assassinos e criminosos, e um exemplo perfeito da natureza deles é Unohana Yachiro, que foi considerada a criminosa mais perigosa da Soul Society. Esses criminosos, como representavam um problema para o Seretei, levou Yamamoto à conclusão de que, em vez de lutar contra eles, deveria uni-los em uma divisão especial que mais tarde se tornaria a Goten 13. Voltando à resposta de Kubo, ele deixou bem claro que para se juntar à Divisão Zero não é questão apenas de força, caso contrário Yamamoto teria sido o primeiro a se juntar à Guarda Real. Em vez disso, para se tornar um membro, é necessário ter alcançado algo fundamental na Soul Society, algo revolucionário que mudasse a história. No entanto, se analisarmos bem essas condições, existe uma certa inconsistência, já que a Divisão Zero foi criada para proteger o Palácio Real e o Rei das Almas, e tão lógico seria que a força e o poder de um indivíduo deveria ser os fatores determinantes para se juntar à divisão. Mas como foi revelado, o Shinigami precisa ter criado algo inovador para o benefício da Soul Society. Isso leva à teoria de que esse requisito existe apenas para controlar os Shinigamis, cujas suas invenções poderiam representar uma ameaça à segurança do Seretei. Um ótimo exemplo seria se Oichi Sanimaya, o criador da Zanpakuto, decidisse se rebelar contra a Soul Society. Isso seria catastrófico, pois privaria os Shinigamis de sua principal fonte de defesa. Então é possível que essa condição de selecionar indivíduos com base em suas invenções seja simplesmente uma maneira de evitar que suas criações caiam em mãos erradas. Na line novel Spirits Are Forever With You, a razão pela qual de Kuro Yashiki, o 10º Kenpachi, ter sido convidado a se juntar à Divisão Zero, era na verdade uma tentativa de neutralizar a ameaça que sua Bankai representava. Mas esse convite só aconteceu na line novel, pois Kubo já revelou que a Guarda Real só pode ser constituída por 5 membros. Bem, essas são as respostas e as possíveis teorias sobre as perguntas de número 590 relacionadas às condições de como Yamamoto e Unohana se conheceram, e a de número 706 sobre o fato de Yamamoto não ter se juntado à Divisão Zero. É isso, pessoal. Se tiver algum detalhe que eu tenha deixado de mencionar, compartilhe nos comentários abaixo. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos, deixe seu like e assista ao próximo vídeo recomendado a seguir. Obrigado por ficar até o final.